uma palestra dos Seminários Bastos Tigre, que é organizado pela Comissão de Educação da ABI, e hoje, comemorando os 100 anos da Semana de Arte Moderna, nós vamos ter a palestra do professor Ivan Proença, que é o nosso decano do Conselho Deliberativo da ABI. Então, ele vai falar sobre a Semana de Arte Moderna e também sobre os modernistas. Certo, Ivan? Tudo bem, boa tarde. Vamos iniciar a nossa palestra com uma máxima que serve de epígrafe para o grande texto reflexivo da semana e do modernismo, que é a sentença, entre aspas, não sabemos o que queremos, mas sabemos o que não queremos. E eu também recordaria agora aquele término da palestra anterior sobre o pré-modernismo, sobre a fase do sincretismo, quando eu dizia que o poeta Ribeiro Couto, 1 ano e meio antes da semana, já com um poema bem polêmico, antecipara o que viria no modernismo, dizendo, eu vou dizer só 3 versinhos dele. Ó poetas de gabinete, tudo em vós é correto, é frio, sem surpresas. Para vós não existe a vida, existem só os temas poéticos. Então, com estes versos, ele foi um introdutor, digamos assim, foram versos introdutórios do que viria com a Semana de Arte Moderna. E então, voltemos à máxima: não sabemos o que queremos, mas sabemos o que não queremos. Correto. Eles eram iconoclastas mesmo. Sabiam perfeitamente que tinham que banir toda uma estética totalizadora que acompanhava os movimentos artísticos até então. Eram realmente iconoclastas. Porém, dizer que não sabemos o que queremos é um fingimento. Uma dissimulaçãozinha. Eles bem sabiam o que queriam. E tanto sabiam o que queriam que repudiaram, e aí vai uma coisa muito significativa que pois paira um engano em torno desse tema. Eles repudiaram o futurismo do italiano Filippo Marinetti. Repudiaram. Esse futurismo não foi o influenciador da semana e nem do modernismo no Brasil. Esse futurismo pregava abolir totalmente os conectivos dos textos, abolir a pontuação, usar a ordem que bem entendesse, não havia um critério funcional para a inversão de ordem. Também esse futurismo previa um culto à força, o culto ao poder e uma conivência com os atos violentos e perigosos, com os atos que representassem perigo. Os nossos modernistas absolutamente não compactuaram com o futurismo marinetista, e tanto é que nós, aí vem uma tese minha, outros não acompanham, para mim, o modernismo no Brasil significou o primeiro momento de uma cultura efetivamente nacional. O primeiro momento de uma cultura efetivamente brasileira se deu no romantismo indianista alencarino, com a trilogia Iracema, Guarani e Ubirajara. Ali se deu o primeiro momento de uma cultura brasileira, ao contrário do que pensam alguns companheiros que citam Anchieta como fundador da literatura brasileira. Não é. E agora, nós estamos em presença do primeiro momento de uma literatura nacional
E isso é muito, muito importante para que saibamos. Agora, voltemos um pouquinho, muito rapidamente, para aquele elo do pré-modernismo com o modernismo. Havia, de fato, um contexto sociopolítico universal que favoreceriam essas transformações. Haveria algo favorável, pois as conquistas das reformas sociais e também as transformações revolucionárias e libertárias que ocorriam no mundo, sim, tudo isso teve presença nítida na eclosão, no surgimento da semana e no surgimento do modernismo, né? Se refletiram intensamente no Brasil. E basta lembrar, como eu falei na palestra anterior, o regionalismo desse período entre 1910 e 1922 já vingava um regionalismo brasileiro no fazer literário ficcional. E também havia já indícios no fazer poético do que ocorreria na literatura, e ainda eu poderia até citar, logo em 22, em março de 22, a fundação do Partido Comunista Brasileiro. Então, isso tudo é bom a gente recordar, estabelecendo o elo, não é, nessa visão diacrônica do processo cultural brasileiro. A Semana de Arte Moderna resultou de uma ideia, não se surpreendam aqueles que não estão em íntimo convívio com esses temas, com a ideia de Di Cavalcanti. É curioso isso, porque o Di Cavalcanti, na verdade, não seguiu a influência da pintura, ele era um pintor da pintura cubista, do abstracionismo. Não. Ele tentou uma pintura também enraizada na essência cultural brasileira e pintou como ninguém as mulatas brasileiras. Não sei se vocês ouviram falar, né? As mulatas brasileiras foram o tema básico da pintura de Cavalcanti, meio que exemplo do que Picasso fez, o Picasso com as mulheres de Picasso. Mas ele foi muito importante, né, com essa estrutura temática para a sua obra. Ele deu a ideia da semana, e o Graça Aranha também influenciou. Ele tinha chegado há pouco, ele chegou em outubro de 21 ao Brasil, influenciou bastante também para que houvesse semana, e foi ele quem fez a palestra de abertura da semana no Teatro Municipal de São Paulo, e semana que ocorreu de 11 a 18 de fevereiro de 22, em 3 sessões apenas, dias 13, 15 e 17 de fevereiro. E saíram essas datas, foram publicadas insistentemente no estado de São Paulo, para que o público comparecesse. E também é bom lembrar que essa semana ela foi dispendiosa, bem dispendiosa, mas ela foi financiada pelo escritor, com muitas posses, rico, o escritor Paulo Prado, e alguma colaboração daqueles que detinham o poder econômico da cidade, mas principalmente Paulo Prado. Paulo Prado foi quem mais colaborou. Na primeira noite, Graça Aranha fez a palestra, e também houve versos, foram declamados versos do Guilherme de Almeida e do Ronald de Carvalho. Daqui a pouco eu vou falar sobre a reação do público, né? Mas lembro a vocês que é curioso isso, porque o Ronald de Carvalho vem diante do modernismo e fez um aparato, criou um aparato teórico em torno da poética do Guilherme de Almeida, do livro Jardim das Confidências, que ele lançou um movimento chamado penumbrismo. Isso é curioso, viu? Que sucederia ao simbolismo. Ele lançou aquele movimento, o nome está dizendo, dos poemas em penumbras,
das alcovas atapetadas de vermelho. Era um negócio assim, curioso, né? Pouco antes da semana, eles dois que fizeram palestras na abertura estavam envolvidos com essa questão do penumbrismo na poética, como estilo de época, Bom, seguindo, na segunda noite, houve a fala do Menotti Del Picchia sobre vaias intensas dos estudantes, quase não o deixaram falar. Afirma-se, bom, é um dado também curioso e polêmico, afirma-se que Oswald, com seu espírito, vocês se lembram, o espírito assim retumbante de Oswald, né? Um espírito curioso, anarquista. Oswald chegou a chamar Mário de Andrade de meu poeta futurista, lembram? Falei na última palestra, e Mário de Andrade refutou, disse absolutamente Oswald. Mas dizem que Oswald é que convocou os estudantes para vaiarem as palestras da semana, inclusive a do Menotti Del Picchia. Ele teria convocado os estudantes para vaiarem, para quase inviabilizar a palestra. E ele próprio, quando fez uso da palavra, levou batatadas. Dizem que ele também é uma jogada de marketing, né? Curiosa essa. Ele é que financiou, que deu as batatas para os estudantes jogarem nele mesmo e tal. Na terceira noite, foi uma noite pouco concorrida, sem muita importância, né? Poucos participantes. Agora, vamos ver quem participou da semana de um modo geral. Na literatura, participaram o Graça Aranha, o Álvaro Moreira, o Guilherme de Almeida, o Ronald de Carvalho, o Mário de Andrade, o Oswald de Andrade, o Menotti Del Picchia e o Sérgio Millier. Há outros mais, uns poucos. Pintores Anita Malfatti, de Cavalcante, Iane Almeida Prado. Bom, deixa eu dizer, a Anita Malfatti, em 16, antes da semana, já tinha exposto e deu no que deu aquela célebre questão, né, com Monteiro Lobato, que ela expôs no sentido cubista, que ela tinha chegado à Europa. Ela foi alvo de um trabalho, de um artigo do Monteiro Lobato. Monteiro Lobato foi muito crítico com o modernismo, intitulado Paranoia ou Mistificação? Uma coisa ofensiva, né? Ofensiva para a Pinto. Ela, inclusive, reagiu assim, muito, sofreu problemas de saúde, não recebeu tranquilamente isso, não. Mas, de qualquer forma, ela participou já depois vocês vão ver, Tarsila, vocês já estão vendo, Tarsila não participou da semana. Vocês já estão vendo que não está o nome dela aqui. Ela estava na Europa, inclusive. Ela não participou. Agora, na música, nós vamos citar, além, obviamente, do Villa-Lobos, carro-chefe de Villa-Lobos, né? Essência, o Hernani Braga, a Guiomar Novaes, a notável pianista Guiomar Novaes, mas outros nomes também. E arquiteto, a gente estaria o Antônio Goya, e tá bom, né? Não precisa o listão completo. Eu lembro apenas que a participação do Vitor Brecheret na escultura, uma participação muito importante, né? Dele, do Edgar Leão Veloso, mas dele muito curioso, porque Vitor Brecheret mal falava português. Esse monumento que tem lá em São Paulo, o monumento às bandeiras, famoso, né, do Vitor Brecheret, ele para fazer o monumento, teve que se cercar de orientação e historiadores que explicaram para ele o movimento das bandeiras, para ele poder fazer um movimento. E muito interessante também, eu estou contando histórias também para não ficar um relato meramente informativo só. Alguns fatos curiosos.
O Mário de Andrade ficou muito entusiasmado com o Vitor Bexia e pediu uma cabeça de Cristo para o Vitor. Ele fez a cabeça de Cristo, mas fez no estilo dele. Né? É lógico que não era o estilo figurinista nem retratista. E Mário ficou orgulhoso. Na primeira noite, ele se apresentou de chinelos, mas não foi uma afronta nem rebeldia, não. Ele estava com gota e não podia botar os sapatos. Então, foi esse o motivo. Agora, o curioso Villa-Lobos é que havia uma pendengazinha com o Mário, porque Mário era o líder ideológico, intelectual do grupo, e afirmam muitos que Villa-Lobos nunca se rendeu a ninguém nem a nada. Ele tinha as ideias dele e não seguia o pré-estabelecido de normas e de teorias, etc. Mas Mário também não ficava aborrecido, era uma pessoa extraordinária, não se aborrecia muito. Agora, Villa-Lobos tem uma coisa, ele só se apresentou quando ficou garantida a grana dele, ele e dos músicos, né, da orquestra dos músicos, o dinheiro, o Paulo Prado é quem bancou, porque ele se apresentou, tocou e tal, mas pagando, remunerado. Bom, o Graça Aranha, na fala dele, são coisas interessantes, que normalmente não constam muito dos livros. Ele já disse para a plateia: os horrores vos esperam. Ele alertou: cuidado, porque nós vamos escandalizar. E chamou de retardatários os apreciadores da arte antes do arte, até então arte simbolista, parnasiana, etc. Chamou de retardatários e disse que para eles a arte ainda é o belo, a arte ainda é o belo. O que ele queria dizer é que ainda vingava aquela velha questão da arte pela arte, da literatura e da arte terem um fim em si mesmas, no que realmente não tinha mais cabimento. A máxima da ars gratia artis não tinha mais cabimento, né? A ponto, o Bilac fez sonetos de apologia da arte pela arte e a réplica qual foi? Vocês se lembram? Mundo, vasto mundo, se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. E vocês se lembram também? Não rimarei a palavra sono com a incorrespondente outono. Rimarei a palavra sono com carne. Se sono lembra de alguma forma carne, a cama, carne, etc., não vai rimar com o tono. Então, é muito importante que fique esse alerta do Graça Aranha foi oportuno, e sincero, né? Vos esperam horrores. Ao apresentar a exposição no hall do teatro, Mário de Andrade não conseguiu terminar a fala dele, foi vaiado intensamente. E o público não recebeu bem ninguém, nem Ronald de Carvalho, nem Bandeira. Bandeira foi muito mal recebido também, Guilherme de Almeida, Ribeiro Couto também, a prosa do Oswaldo de Andrade também, a peça do Hernani Braga e do Villa-Lobos, com a Guiomar Novaes ao piano, muito vaiados e tal. E aí, se Oswaldo de Andrade, numa jogada de marketing, de fato, patrocinou muitas dessas manifestações contrárias, e se ele mesmo providenciou as batatas para levarem batatadas, então, bom, isso fica, então, né, por aí. Fica aí como notícia, a gente não tem absoluta certeza disso. Bem, nós vamos agora passar alguns tópicos do modernismo. Já falamos o que devíamos falar sobre a semana, né? Uma palestra dessa natureza. Vamos passar alguns tópicos sobre o modernismo, a começar lembrando que as revistas foram fundamentais para o modernismo. A Claxon, a revista da Antropofagia, eu tenho exemplares. Em Belo Horizonte, a revista chamada A Revista mesmo do Drummond e do Emílio Moura,
em Cataguases, em Minas, também, né? Verde, a revista Verde, do Rosário Fusque e do Ascânio Lopes. Em Fortaleza, a revista Maracujá, da Raquel de Queiroz. Em Porto Alegre, a revista Madrugada dos Universitários. No Rio, a revista Festa, do Tasso de Silveira, importantíssima, né? O Sérgio Buarque de Holanda também criou uma revista estética com uma ideia, algumas ideias sobre nacionalismo muito importantes, fundamentais, eu vou falar daqui a pouco sobre isso. Em Recife, em 1926, aí Gilberto Freire, eu estou lembrando apenas, criou um movimento de autenticidade do regionalismo só em Recife. Ele não reconheceu o movimento modernista, ele acha que o movimento verdadeiro teve início em 26 em Recife, né? E ele e nosso Zé Américo de Almeida se associou a Gilberto Freire nessa tentativa de minimizar a importância da Semana de Arte Moderna. E ele, Zé Américo, que, como vocês vão ver, em 28 iniciou o famoso movimento do regionalismo do Nordeste com a bagaceira. Bom, as fases do modernismo. As fases. Há quem divida em diversas. Eu admito melhor a fase as fases, três fases. Uma de 22 a 28, que é a fase do Paulicéia Desvairada, do Mário, do Pau-Brasil, do Oswald e do Martim Sererê, do Cassiano Ricardo. Vocês se lembram, né, de Martim Sererê e do Cobra Norato, como foram importantes no modernismo. De 28 a 39, o regionalismo do Nordeste. Bom, aqui eu acho fundamental lembrar que, então, tivemos uma identidade cultural ostensiva através do regionalismo. Nós sabemos que a teoria esperta da Global Village visava o esvaziamento dos regionalismos, esvaziamento, não cabendo mais o regionalismo porque estamos numa aldeia global. Mentira, farsa, não é verdade. Não é verdade. Tudo que os países desenvolvidos pretendem é esvaziar a cultura do outro, esvaziando a cultura, invadindo a cultura do outro, entre parênteses, já não basta a língua, invadindo a cultura do outro, melhor esse outro é conquistado social, política e economicamente. Então, é uma balela essa de que não cabe mais regionalismo, como em certo momento, lamentavelmente, um reitor da UERJ achou, mostrou sua adesão a essa farsa, a essa bobagem. O que importa é que o regionalismo foi tão significativo que 28, Zé Américo de Almeida, 31, a Raquel de Queiroz, o 15, Menino de Engenho de Zé Lins do Rego, iniciando o ciclo da cana-de-açúcar. Menino de Engenho, Doidinho, Moleque Ricardo, a usina. E fora do ciclo, Fogo Morto, que são 3 romances num só, fora do ciclo. Né? O ciclo é Menino de Engenho, Doidinho, Banguê, Moleque Ricardo e usina. O Fogo Morto é fora do ciclo, mas é fundamental também. Não é? Jorge Amado com sua obra, Graciliano com São Bernardo e Vidas Secas, foi o principal momento de toda a história da ficção brasileira. Então, é fundamental colocar. E também, finalmente, o período que eu vou explicar porque finalmente, porque aí começaram os movimentos contrários. De 39 a 45, a crítica decretou a falência, felizmente, né, que bom, da crítica impressionista e da crítica biográfica ou psicológica, através inicialmente de Álvaro Lins e Antônio Cândido, de início. Mas, na verdade, era preciso acabar com essa crítica impressionista. O que era essa crítica impressionista? A crítica do juízo de valores, a crítica do é belo, do é feio, do é belo. Olha que trecho lindo, destacar isso aqui comove, esse autor é isso, é aquele julgamento dessa crítica. E a psicológica e a biográfica é uma crítica que não pode vingar. Por exemplo, na crítica biográfica / psicológica,
se diz o seguinte: críticos que escreveram livros, Machado de Assis, porque Machado de Assis foi pioneiro na questão da pontuação telegráfica, pontuação sincopada, períodos curtinhos. Aí a crítica vem e diz que ele fazia períodos curtos porque era gago. O que era gago? O Graciliano, a obra dele foi para o cinema, você ia para os filmes, era o mesmo que você estivesse vendo os romances dele. O filme era Vidas Secas, do Nelson Pereira dos Santos, o filme era São Bernardo, do Leon Richman. Parecia que estava lendo um livro. Realmente, os livros eram muito plásticos, muito identificados com a imagem visual. Aí vem, é porque Graciliano ia muito ao cinema. Eu sei que ele ia muito ao cinema, isso eu sei, lá nas Olímpias eu soube disso sempre. Mas e daí? O que tem que influir numa apreciação analítica, uma apreciação crítica séria? Nada. As maiores vítimas dessa crítica que sucumbiu com o modernismo foram Machado de Assis e Eça de Queiroz. O Eça de Queiroz sofreu muito com isso. O tempo retardado, o que é tempo retardado? Para vocês que não têm... quando o escritor escreve através de minúcias, detalhes, minuciosamente descreve personagens, ambientes, etc. Muito bem, muito bem. Isso é uma característica do realismo na literatura, do realismo / naturalismo. Essa de Queiroz. Pois bem, diziam que ele escrevia detalhadamente os trajes dos personagens, porque ele quando viajava, tinha 2 malas só de terno dele, só de roupa dele, de ternos dele. Ele descrevia rigorosamente as refeições. Ele era gourmet, ele era de um grupo de gastronomia, de gourmet. Meu Deus do céu! E pior ainda, como ele fez obras em que havia amores proibidos, como o caso da Amélia e do padre Amaro, e outros casos também em outras obras. Eu fiz o estudo introdutivo do livro, a pedido do autor do livro, do velhinho professor Edmundo Muniz, que foi secretário de Cultura do Brizola, quando eu fui diretor de Cultura também na época. Ele fez um livro chamado As Mulheres Proibidas, focado o livro no Eça de Queiroz. Pois bem, o Eça de Queiroz colocou esses climas. Aí diziam que ele tinha um problema de coisa com a irmã dele e tal. Isso tudo, essa crítica não pode resistir. Ela sucumbiu a partir da instauração já firme do modernismo. Outro item que tem que ser lembrado é a questão dos manifestos. Os manifestos eram muito importantes. O Pau-Brasil, o Antropofágico, de 1908, do Oswald. Agora, em 27, também saiu um manifesto ANTA. Vamos colocar as coisas como são. Ao passo que saía manifesto nos escritos, eram verdadeiros manifestos do Mário, o manifesto antropofágico do Oswald, o manifesto ANTA de 27, do Plínio Salgado, do Cassiano Ricardo e Menotti del Picchia, era um manifesto praticamente integralista, daquele verde-amarelismo ufanista, patrióticos, tipo Pátria Amada Brasil, esse patriotismo ufanista anormalíssimo, esquisito, a serviço de causas nefastas. Né? Eu acabei de ver num desses canais de arte um crítico criticando o modernismo a partir da palestra do Menotti del Picchia e da ação desses modernistas. É uma exceção. Realmente, Menotti del Picchia, Plínio Salgado e Cassiano eram do grupo dos Camisas Verdes, ligados ao Anauê do Plínio Salgado. Então, pregava-se o ufanismo. É por isso que a gente vai ser contra o nacionalismo? Nunca!
falando mal do nacionalismo. Não, esse nacionalismo é fascista. É o nacionalismo da conquista do poder, do domínio do outro. Não. O nosso nacionalismo é fraterno. É crescer com o outro e para o outro também. É um fraterno, sem ambições de conquistas e ambições dominadoras e conquistadoras. Esse nacionalismo é o que nos interessa. Então, não prevaleceu o nacionalismo esdrúxulo de Plínio, de Cassiano e de Menotti, explícito no Manifesto de 27. Quanto ao estilo, incorpora-se no modernismo o expressionismo, que nega o impressionismo e resiste, diz que não importa a impressão do que se observa, do que se lê, e sim a realidade do ponto de vista do sujeito. É a expressão a partir do sujeito. Então, eles dizem a realidade de fato externa interessa menos que a visão do autor. É a pregação do expressionismo. A realidade do fato em si interessa menos que a visão do autor. Depois vem as teorias do movimento, a escrava que não é o Isaura, a pintura da Anitta, a Tarsila, né? A Puru, a Pau-Brasil, o Operários dela é notável, né? Também a escultura do Vitor Becheret e a música de Larot são os que consagram, afinal, o modernismo mesmo. Eu lembro apenas que a Tarsila casou com Oswald, né? Casou com Oswald. Então, só lembrança assim, porque mais tarde isso vai merecer alguma citação lá. E nos conexos, que eu chamei de conexos, nós temos, primeiro que tudo, nessa época, eu lembro, a data de 1928 foi muito importante. Quem gosta de rotular e pesquisar datas de 1928 a 28, Zé Américo lança o grande movimento regionalista de todos os tempos no Brasil. Mário de Andrade publica Macunaíma. Lançam-se outras. Por exemplo, surge no mundo da cultura popular a primeira escola de samba, né? Surge o Manifesto Antropofágico em 28. 28 é a primeira escola de samba que eu digo, é a Mangueira, de abril de 28. Bom, eu sou mangueirense. Os portelenses querem que seja a Portela mais antiga e alegam que existia antes da Portela, da escola de samba Portela, existia já, e antes da Mangueira, existia o Vai Como Pode, no início dos anos 20. Aí a Mangueira também rebate, lembrando que existiam os arengueiros também, antes. Então, fica mais ou menos a Mangueira, mas, enfim, a primeira escola de samba já tinha tido o primeiro, enfim, mas em 28, tudo isso acontece em 28. E Macunaíma é o grande hino ficcional da literatura brasileira, né? Que, na verdade, é uma rapsódia. É uma rapsódia. O livro Roteiro de Macunaíma, de meu pai, é o livro tido como o mais importante sobre a história do Macunaíma, porque é todo calcado, inclusive, nas pesquisas míticas da obra, e é adotado nas universidades de São Paulo, várias edições, é um livro muito importante. E não se esqueçam também de constatar que é um símbolo do anti-herói moderno, né? É o anti-herói moderno, aquele índiozinho é um anti-herói moderno, mas é um anti-herói diferente, sem heroicidades individuais, sem a exaltação individual do herói. Ele era um herói sem nenhum caráter, sem caráter. As pessoas interpretam de diversa maneira, mas, na verdade, quer dizer, ele não era um nordestino, um amazônico, não era um
um brasileiro do Sudeste brasileiro, do Rio, carioca, ou Rio, Minas Gerais, mineiro, que fosse o Brasil Central, um matogrossense, não é? Um gaúchão lá dos Pampas. Não é nada disso. Ele é coletivista, ele é um brasileiro, não tem um caráter específico de região. E por isso, quando ele morre, ele não vira estrela do herói, ele não é o herói isolado, o herói lá no céu, né? O herói lá no céu, isolado. Não, ele não é o herói não é uma estrela. Ele virou estrela da Ursa Maior, que é uma constelação. Portanto, é um espírito coletivista mesmo, né? Sem nenhum caráter isolado. Ele virou estrela da Ursa Maior e está lá de olho, hein? Alumiando e de olho na gente. Então, tudo bem. Eu lembraria agora. Vamos passar, aqui eu vou pular as correntes, e vou passar ao item, pulando as correntes, senão o tempo vai ultrapassar o que me foi concedido, os desvios de norma do modernismo. Então, vamos visitar os desvios de norma do modernismo. Primeiro que tudo, a liberdade ampla, abrangente, liberdade formal, de metro e rima, como eu já mostrei agora há pouco, né? E as pregações dos poetas através dos metapoemas, negando a isometria, negando o esquema rímico, a homogeneidade estrófica, né? Liberdade total. Depois, o desprezo ao artificial retórico, a adjetivação é verdade. Houve adjetivos que eles selecionaram como belíssimo, como comovente, como suntuoso, que é proibido. A adjetivação caiu não valia mais, um certo exagero até contra a adjetivação. Depois, abordar o homem comum, o modernismo pregava o tema do homem comum, o homem do povo, a linguagem coloquial. Aí também houve muita crítica contra o modernismo. Então, estão banindo a gramática normativa, escrevem errado, não tem concordância, sinclitismo, regência, desprezo à gramática normativa. Bom, aí Mário disse uma frase muito correta, uma frase notável. Vamos escrever errado, vírgula, sabendo o certo. Quer dizer, você transgredia dentro de uma estilística, de uma eufonia, de uma estilística. Você transgredia, e não por ignorância, né? Você transgredia em benefício de uma estilística moderna. Vamos escrever errado, vírgula, sabendo o certo. Então, isso foi uma frase maravilhosa que deu por encerrada a discussão, né? Bom, quanto aos contos, o modernismo admite não haver desfecho nos contos, deixar o desfecho a critério dos leitores. Então, não haver necessariamente desfecho nos contos. Outro, desprezo aos temas tradicionais da poética. Bom, isso é verdade. Diziam os meus poetas Drummond, Bandeira, Mário, diziam o seguinte: bom, a Bahia, poema Bahia, é preciso fazer um poema sobre a Bahia. Mas eu nunca fui lá. Esse é um poema, é um micropoema. Outro, não faça versos sobre acontecimentos. Não é qualquer coisa que comove fazer poesia, qualquer coisa é fazer poesia. Qualquer emoção maior é poesia, tome poesia, né? Sepulta a sua infância, esquece a tua cidade natal. Esquece a tua terra natal e sepulta a tua infância. Nada de saudosismo, nada de saudade que eu tenho da aurora da minha vida, minha infância querida, que os anos não trazem mais.
sepultar a infância, nada de saudosismo, nada de exaltando a terra natal. É claro que isso tudo teve períodos, né? Depois isso foi mudando, né? Como os temas do amor e da natureza, que foram banidos dentro daquele exagero do amor romântico e da natureza exaltada pela natureza, mas depois, aos poucos, foram voltando na justa medida em que deveriam voltar. E, finalmente, eu lembro, entre os desvios de norma, eu lembro que o Bandeira foi muito feliz, sabe? Muito feliz nos metapoemas, quando ele disse, no chamado poema Poética, poética quer dizer, é uma teoria sobre a literatura e sobre a poesia. Toda poética é uma teoria sobre a poesia. Então, ele dizia lá, e vocês se lembram, né? Eu sei se é como Drummond também, quando fez com a quadrilha, né? Desconstruindo uma coisa. O amor, lembram do amor fulano, fulano que ama fulano, que ama que não ama ninguém. Depois fulano foi para não sei o quê, e fulana causou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Né? Eles desconstruíram o amor muitas das vezes. Né? Se queres sentir a felicidade de amar, esquece tua alma, porque os corpos se entendem, mas as almas não. Desconstruíram o amor. Enquanto os amados lhes fecham tiros no peito, as amadas dançam alucinadamente sobre a tumba deles. Desconstruíram, sim, o amor, muitas vezes. A natureza, né? A natureza também, muitas vezes, minha terra tem palmeiras, são as palmeiras do mangue, né? Que saudades não tenho da minha casa paterna, enfim, desconstruções e desconstruções e desconstruções. Então, eu lembro a vocês que o Bandeira fez um poema muito interessante que dizia o seguinte, a poética dele dizia o seguinte: eu quero o lirismo dos loucos, dos bêbados e dos clausos de Shakespeare. Ele quer o lirismo dos loucos, dos bêbados, dos palhaços. Abaixo o lirismo que não é libertação. Abaixo o lirismo. Anos depois, ele fez uma nova poética, que é aquele que eu citei lá como antecipação. Fez aquela nova poética, que ele diz que vou lançar a teoria do poeta sórdido, aquele em cuja poesia marca suja da vida. Sai um homem de brim branco, na primeira esquina, um caminhão salpica-lhe a roupa com uma nódoa de lama. É a vida. Sei que existe a poesia orvalho, mas esta fica para as menininhas, as estrelas alfa, as virgens 100% e as amadas que envelheceram sem maldade. Esse é o Nova Poética, ampliando as desconstruções, as desestruturas propostas na poética anterior. Isso, então, agora eu fiz esse elo, já tinha preparado vocês, de certa forma, para essa. Agora, encerrando a minha palestra, não podemos deixar de falar sobre, primeiro, uma pessoa que eu considero a mais importante mulher do modernismo. A mais importante mulher do modernismo brasileiro. Não é Anitta, não é Tarsila, conquanto muito importante, se chama Pagu. Pagu, o nome dela era Patrícia Galvão, mas o nosso querido Raul Bopp, poeta do Cobra Norato, poeta do movimento da Semana, do movimento de arte moderna, pensou que o nome dela era Goulart. Aí, Patrícia Goulart, ele botou o apelido dela de Pagu e fez um poema para ela, O Coco da Pagu, e ficou Pagu, mas não era Pagu, era Galvão, não tinha, mas tudo bem. Pagu foi presa 23 vezes.
Era jornalista, daí por isso, a BI, ela era jornalista, colunista de jornal, ilustradora, chargista de jornal, inclusive da revista da Antropofagia, foi correspondente jornalística de alguns países, era romancista, poeta, boa poeta, atriz de teatro e tradutora. Casou com Oswald, casou numa polêmica terrível, porque ela foi apresentada ao Oswald junto com a Tarsila. Oswaldo era casado com Tarsila. Aí Oswald a conquistou, ela casou grávida com Oswald, separou de Tarsila, né? Lógico, Oswald separou de Tarsila, casou com ela, com a Pagu, ela grávida, Oswald e ela foram casar num cemitério. Já era um escândalo, né? Ela desfez o casamento do Oswald da Tarsila e casou grávida, né, num cemitério com Oswald. Com ele se filiou ao Partido Comunista e, como escritora, ela escrevia com um pseudônimo muito curioso de Irmã Paula, ou KKB Luda. Mas essa Irmã Paula deu origem ao que hoje nós chamamos, quando encontramos companheiros correligionários ou companheiras, o irmão podia ser Irmão Paulo também, tem muitos companheiros assim, que insistem com moderação, com a ponderação, com cuidados, com, né, coisas assim, não toma, na hora de tomar decisões, não toma em nome de uma pacificação, em nome de ceder, de evitar o confronto, evitar o confronto, tem pavor ao confronto, né? Eu acho que isso é uma neutralidade muito perigosa, já trouxe várias derrotas para nós, mas tudo bem, né? Mas foi ela quem iniciou essa coisa da Irmã Paula. Ela escreveu um livro chamado Parque Industrial, que foi o primeiro romance proletário no Brasil. Ela é uma das prisões, a primeira mulher presa depois da independência proclamada no Brasil, a primeira mulher presa por motivo político foi ela. Ela publicou com Oswald a revista O Homem do Povo, que foi fechada pelo Getúlio, fechou a revista no 3º número. Foi muito perseguida e presa por seus escritos publicados em jornais e por seu ativismo, né? Ela e por ser correspondente de jornais com todo um viés de esquerda, né? Ela foi presa em número vezes, acaba se separando de Oswald, porque ele já arrumou outras mulheres, ele era assim, né? Exuberante, grande, muito rico, ela se separou dele. Em 1935, ela participa da Intentona Comunista e foi presa por 5 anos. Sofreu muito. Saiu no fim de 5 anos, aí rompe com o PCB, que era stalinista, e adere ao trotskismo, né? E, de novo, atua no jornalismo, recomeça a escrever de novo, entendeu? Atuar como jornalista, ficou a profissão dela, passou a ser essa exclusiva, casou com Geraldo Ferraz, aí vem um câncer em 62 e ela acaba morrendo aos 52 anos de idade. Deixou alguns poemas bonitos e algumas frases muito importantes, como essa assim: sonhe, tenha até pesadelos, se necessário for, mas continue sonhando. Aprendi tanto com a dor que eu enfrentei ao longo da vida, mas hoje reconheço que valeu a pena o preço que eu paguei. Agora, neste momento, saio de um túnel. Tenho muitas e muitas cicatrizes, mas estou viva. Então, segunda etapa do encerramento da minha palestra, passei um passeio rápido pelo período pós-semana, aliás, o período pós-45, porque surgiu um movimento em 45
para derrubar o modernismo, o movimento que voltava à estética parnasiana, a isometria, esquema rímico, poetas bons, mas equivocados no seu projeto, né? Eram poetas como Marcos Conde Reis, Fernando Ferreira de Loanda, Périx Eugênio da Silva Ramos, muito bons, mas equivocados. Nos anos 50, o modernismo ganha 3 poetas notáveis, uma trindade notável, do Geir Campos, do Moacir Félix e do Tiago de Mello. Geir Campos se imortalizou com aquele verso famoso: eu gostaria de ser claro que, quando eu dissesse rosa, todos soubessem o que pensar. Mas eu gostaria de ser mais claro ainda, que, quando eu dissesse já, todos soubessem o que fazer. O Moacir Félix ficou famoso com o livro Canto para as Transformações do Homem, com aqueles versos também antológicos. Medo, humilhação e ódio devem ser devolvidos. Infenso ao homem é guardá-los em sua alma, receptáculo de coisas maiores. O rosto de uma criança que dorme e a anca macia de uma mulher nua. Medo, humilhação e ódio devem ser devolvidos. E o Tiago de Mello, que fez o Estatuto, né, do Homem, com aqueles artigos todos maravilhosos, em que ele diz, dado momento, um versinho lindo, lindo, que é: o homem acreditará no homem, como um menino acredita em outro menino. Depois nós tivemos o concretismo a partir de 58, concretismo, neoconcretismo e praxis, dos irmãos Campos e Décio Pinhatari, o concretismo, do neoconcretismo do Reinaldo Jardim, principalmente Reinaldo Jardim, né? O lavrador, mas tudo calcado no verbo voco-visual. Né? Verbo, a palavra, voco, som, visual, a imagem. Tudo calcado, né? Beba coca, babe coca, beba coca, cola, Coca-Cola, caca, coca, Coca-Cola, coca, caco, cloaca, né? Ele, ela, ele, ela, ele, anele, anela, anel. Calcado nos jogos verbo e vocovisuais, tanto o concretismo como o neoconcretismo, menos antissintático do que o concretismo, a praxis do Mário Chamie, e depois, nos anos 60 e meio, o poema Processo, dos meus queridos amigos Vladimir Dias Pina e do meu querido Moacir Cirne, ótimos professores, mas equivocados também. Iniciaram o movimento deles com uma sessão de queimar livros na porta do Municipal, livro do Drummond, do Bandeira, do João Cabral, e de lá irem todos em caravana para o MAN, para a exposição do poema Processo, que era um poema que pretendia a comunicação universal, com frases em inglês, poemas em português, inglês, e pôster e fotos, enfim, era uma festa semiótica pretendendo a comunicação universal. E depois, a partir dos anos 90, nossa querida, já falecida Lucila Nogueira, professora notável de literatura brasileira, escreveu um célebre poema, estou terminando, um célebre poema, Se ainda houver amor. E o poema tem os 2 primeiros versos assim: se ainda houver amor, eu me apresento. Então, foi um retorno ao tema do amor muito bonito, tão importante, que poetas do Brasil e de todos os estados do Brasil escreveram o seu Se Ainda Houver Amor, fizeram um livro e mandaram para ela, nossa saudosa Lucila Nogueira. Depois vem a poesia falada, muito em voga. Eu fiz uma teoria de poesia falada que não cabe aqui expor. A volta, a insistência com o mini-conto, que eu acho que é uma coisa rigorosamente inviável e preguiçosa, mas não existe mini-conto. Existem pensamentos, coisa, ideias, mas não, que não é mini-conto e tal.
e eu conto mesmo, como toda ficção, para ser literatura, precisa de conflito. Sem conflito não há literariedade. E, portanto, tem antagonismo e todos os componentes do conto, mas isso fica para outra aula. Mas, curioso, também encerrando minha palestra, que, em dado momento, havia poeta do bairro, poeta da periferia, poeta marginal, poeta sem muitas reflexões sobre... Primeiro tinha que ser poesia, né? Mas havia umas invasões e havia também uma certa banalização da poética quando Drummond escreveu um poema, que eu encerro a minha palestra com esse poema que eu sei de memória, começa, é um poema muito negativo, mas é para entender, não é para levar o pesadelo. Que começa com a seguinte estrofe que eu vou dizer memorizada. Ouço dizer... Bom, primeiro, vamos fazer então ele todo. Vou dizer assim. Primeiro verso. A primeira estrofe, perdão. A poesia é incomunicável. Fique torto no seu canto, não ame. Fique torto no seu canto, não ame. A poesia é incomunicável. Essa ânsia de comunicação, a literatura não é comunicação, quando muito é uma metacomunicação, ela não pode ser de comunicação. A poesia é incomunicável, fique torto no seu canto, não ame. Ouço dizer que a tiroteio ao alcance do nosso corpo é revolução, é o amor. Não diga nada. Tudo é possível, só eu impossível. Há homens que andam no mar como se andassem na terra. Não conte. Suponha que um anjo de fogo varresse a face da terra e os homens sacrificados pedissem perdão. Não peça. Não ame, não diga, não conte e não peça. Esse poema, me desculpe, Drummond, vou revelar, ele tem o título de Segredo. Ele queria que fosse um segredo, mas eu revelo sabendo que os nossos ouvintes vão entender que, no fundo, Drummond rejeita um certo tipo de comunicação, de amor, de dizer, de fala, de pedidos. Mas isso é, no fundo, é uma apologia a amar, a dizer e a pedir. Muito obrigado pela atenção à minha palestra. Muito obrigado. E, mais uma vez, obrigada por nos fornecer momentos tão maravilhosos e tão sensíveis. Obrigada pelo senhor apresentar Pagu, né? A Patrícia Galvão, que virou Pagu no Cobra Murat. Muito obrigada mesmo. Muito obrigada por falar do Manuel Bandeira. E ele entra com aquela história dos sapos, né? A poesia dela, dos sapos, né? Cururu. Sapo cururu. Transido na beira do rio. É muito. Aí ele vai diferenciando. Sou rei, não sou. Sou rei, não sou. A poesia do pau-brasil, né? Do Oswald, que meio que ali que acontece uma espécie de racha entre ele, né? E o Mário. E eu queria aproveitar, eu acho que eu queria aproveitar para perguntar para o senhor, a TV Cultura, ela está fazendo especiais, ela está exibindo filmes por conta do centenário de 22. E houve um Roda Viva com o Rui Castro, porque ele tem aquele livro dos anos 20, um livro que ele publicou acho que uns 3 anos. E ele, eu não sei, a meu ver, não sei se eu estou equivocada, eu acho que ele tratou um pouco que duramente a Semana da Arte Moderna. O que o senhor acha disso? Se foi uma maneira, não diria desrespeitosa, mas eu diria que de uma forma dura a Semana da Arte Moderna. E
Por favor, pode falar. Eu prefiro não comentar, porque eu não gosto do trabalho do colega, viu? Ele não está presente. Se ele estivesse presente, eu sem qualquer ofensa e tal, mas eu discordaria. Eu diria algumas coisas que realmente representam. Eu não fico satisfeito com as posições do colega, entendeu? Então, aí eu prefiro não comentar, porque ele não está presente. E eu posso pedir para o senhor explicar para a gente, para todo mundo, né, que for ouvir, o tupi ornoto-chupi? Tupi faz parte do... Eu citei, eu acho, não sei se você estava no início, né? Não cheguei. No início, então, eu peguei... Eu já falei sobre uma palavra. O Tupi ornoto-tupi compõe o manifesto de 1928, chamado Antropofagia, ou Antropofágico, e é evidente que ele é uma afirmação do que não interessa para nós, to be or not to be, hamletiano, não interessa para nós. O que interessa é o nativo, é o tupi ou not tupi. E mesmo eu falei também, aliás, não sei nem se eu falei isso, porque eu cortei muito da minha palestra, porque ela, na verdade, é uma palestra que teria que ser feita em 2 aulas, em 2 sessões, digamos, de palestra. Cortei, mas a antropofagia também tem que ser interpretada como dentro daquilo que eu falei. A cultura, o processo cultural admite a seguinte reflexão: tudo que os países mais poderosos, mais dominadores do poder econômico desejam é conquistar o outro, é domínio. Você está vendo isso a todo dia, você vê isso no mundo inteiro, dominar o outro. E começa tudo por um processo cultural de domínio, de antropofagia do outro, quer dizer, dominar o outro culturalmente, porque aí mais facilmente domina social, política e economicamente. Então, a antropofagia, nesse sentido, é preciso reafirmar a nossa identidade. Oswaldo, com toda as suas maluquices, né? Como foi o casamento no cemitério, né? Ele, com todas as maluquices dele, ele era muito, muito importante. E esse manifesto, Mário de Andrade mesmo sempre disse que o manifesto é um dos hinos da Revolução Modernista. Então, é isso. Então, eu adorei a sua palestra e me lembrou o senhor deve ter lido, é um artigo que o Alfredo Bossi tem, é bem antigo, quando ele faz, o senhor falou, né, sobre a questão agora da cultura, de como é que a cultura invade, domina tudo, mesmo quando a gente não quer. E aí, nesse artigo, ele vai fazer um histórico, né, uma diacronia entre o termo cultus e colo. E aí ele vem falando, vem conversando com a gente. Então, muito obrigada mais uma vez. Obrigado a você. Essa dádiva, tá? Obrigado a você. Com a gente, todo esse conhecimento que o senhor tem, e a gente tem a possibilidade de conhecer mais um pouquinho. Não é rasgação de seda, não, pode ter certeza. Tá bom. Tá bom. Fique com Deus. Tudo de bom. Muito obrigada. Agradecido. Um abração. Tchau.